Vamos aí com a imagem da política do dia, com a Flávia do dia. A imagem da tela é toda a executiva do PT alinhada aí com essa missão de reeleição ao presidente Lula, mas que foi uma missão, Ezequiel, que para muita gente não iria existir essa reeleição, né? Boa tarde, Vitor. Boa tarde a quem nos acompanha. Esse flagra, Vitor, foi registrado agora há pouco aqui no centro de Teresina, no diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, onde Edinho Silva está participou, melhor dizendo, de uma coletiva, mas antes disso participou de outras agendas aqui na capital piauiense, foi da Zona Sul à Zona Norte de Teresina, ali acompanhando obras importantes, estruturantes do governo do estado, ao lado tanto do presidente estadual do PT, que é o deputado estadual Fábio Novo, como do presidente do diretório municipal, o vereador João Pereira, que logo mais, a partir das 7 horas da noite, na ABB, vai tomar posse como novo presidente do diretório municipal aqui em Teresina, do PT. E na ocasião, a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco, Vitor, Edinho Silva conversou com a imprensa, falou bastante sobre as metas do PT, não somente agora durante o ano de 2025, mas especialmente para o ano de 2026, que é o período ali mais crucial do PT para o ano que vem, que é essa conjuntura política, para quem sabe ali reeleição do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ali ele conversou sobre política, conversou sobre os principais desafios do partido e, claro, também outros gargalos que ainda afetam o Partido dos Trabalhadores, especialmente a matéria, né, a PEC da blindagem, que também foi votada durante essa semana. Ele também deu mais detalhes sobre esse assunto. A gente estava conversando aqui com o Natan mais cedo sobre essa problemática que o PT está envolvido aqui, que é a questão do vice, que é uma escolha que pode ser especificamente do Rafael Fonteles, mas também, obviamente, tem uma ingerência muito grande da executiva do PT. Esse encontro, essa preocupação com a reeleição, com as reeleições, melhor dizendo, também devem estar em pauta. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos, principalmente a nossa audiência. De fato, o PT tem um desafio para 2026. Acredito que o maior deles é a reeleição do presidente Lula. O cenário nacional não vai ser fácil para o PT. A gente prevê, inclusive, um 2026 nos mesmos moldes de um 2022, talvez com militâncias até mais aguerridas de ambos os lados, do Partido dos Trabalhadores, assim como do bolsonarismo ou da direita, enfim, quem for representar esse campo. Aqui no Piauí, do ponto de vista eleitoral, eu vejo uma certa tranquilidade do partido, porque quando a gente olha para a Assembleia Legislativa, o PT tem de cara as condições de eleger no mínimo 10 deputados estaduais, né? Em um cenário de permanecer 30 deputados, acredito que o PT chega a fazer 12. Então, para deputado federal, da mesma forma. Num cenário de 8 deputados, acredito que o PT tem todas as condições de eleger 3 e, inclusive, lutar por uma 4ª vaga. Se permanecer os 10 deputados, o PT tem as condições naturais de também fazer esses 4 nomes. E para o governo do Estado, o governador Rafael tem, naturalmente, uma eleição que não deve ser tão difícil, porque a oposição hoje é desarticulada do ponto de vista da disputa do Palácio de Karnak, tanto é que tem cerca de 3 nomes hoje, e aí é aquela história, quando você tem muitos nomes é sinal de que você não tem um nome forte, né? Margarete Coelho, Mainha e Tony Rodrigues. Você tem também o fato de hoje, o professor Germano Lúcio com certeza vai comentar sobre isso, a gente tem uma classe política que parece que não sabe ou não quer mais fazer política na oposição, né? Todo mundo prefere ficar ali na sombra do governo e isso facilita um processo de recondução de Rafael Fonteles. E aí a grande disputa, de fato, passa a ser o espaço de vice, Vitor, porque é um espaço estratégico. Quem for vice em 2026, naturalmente uma vitória, tem todas as condições de, em 2030, sentar na principal cadeira do Palácio de Karnak. Então, é, de fato, um cargo estratégico. No que depender de Rafael Fonteles, quem acompanha a política sabe que o nome é Washington Bandeira. No que depender do PT, principalmente da velha guarda, é um outro nome. Eu acredito que o governador vence naturalmente essa queda de braço e consegue emplacar o Washington Bandeira. Agora cabe ao PT, obviamente, reivindicar uma compensação que eu acredito que é o que vai ser colocado na mesa. Professor Germano, incluindo agora nesse debate levantado pelo João, essa questão da sucessão aqui no Piauí. Parece que a gente só olha para um mesmo lado.
Porque a gente está falando de brigas internas dentro de um mesmo partido e a oposição ficando até mesmo escanteada. Como é que essa situação ela reflete dentro da sociedade, até mesmo da visão que a sociedade tem dos políticos? Eu acho que o que está acontecendo é o reflexo da popularidade do governador Rafael Fonteles. Ele goza de uma aceitação muito grande, as pesquisas levantadas há mais de um ano que a gente vem acompanhando, ele fica nessa casa de 70%, 80% de aprovação, é uma coisa muito alta. Inclusive, a própria aprovação do governador em Teresina é muito alta em relação aos outros governadores, que Teresina nem sempre teve a tendência de não apoiar majoritariamente o governador, independentemente de partido. E, no caso, é porque a oposição no Piauí, isso é histórico. Se você pegar a série histórica da política piauiense, a oposição ela tem sempre dificuldade de se aglutinar, de se ajustar, de buscar a sua composição para fazer frente a quem está no poder executivo do Estado. Morre de inanição, como diz. Tanto é que os deputados sempre buscam, se observar o processo de migração partidária de muitos deputados, eles sempre migram para partidos que estão na base do governo, visando sempre a reeleição. Aí, se houver a questão da redução da quantidade de vagas, aí fica mais complicado para quem está na oposição, porque quem está na oposição perde recursos estratégicos de poder, perde capital político, perde cargos, perde visibilidade, perde condições de aglutinar emendas e projetos do governo para suas bases eleitorais no interior do Estado. Então, fazer parte da composição do governo significa também angariar recursos estratégicos de poder que podem ser convertidos em capital eleitoral, em votos, assim dizendo. Por isso que se esquece a oposição, porque a oposição está muito pequena no Estado, a oposição não conseguiu se ajustar. Então, o maior nome da oposição seria o senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira perdeu as estruturas políticas que tinha em termos de capital político nacional. Tem ainda a estrutura muito pesada e forte do partido e da federação agora com a União Brasil, que é a mais poderosa do país em relação à estrutura econômica, né, pelo fundo partidário, mas perdeu a abrangência de cargos no Estado, tanto em nível federal como em nível estadual. E você faz muita política regional com cargos, para poder aglutinar suas lideranças, né?